1 Timóteo capítulo 6, iremos fazer a leitura apenas dos dois primeiros versos, versículo de número 1 e versículo de número 2. Leamos com atenção. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Até aí. Amém. Nós iremos orar mais uma vez pedindo a direção do nosso Deus. Senhor, mais uma vez nós somos gratos porque temos este privilégio de ler a porção da Tua Palavra e sermos edificados pelo entendimento desta leitura, suplicando a bênção do Senhor sobre a explicação dela, também sobre a aplicação para a nossa vida. Dá-nos entendimento e que seja proveitoso, Senhor, estes dois versos para o nosso coração, para o nosso entendimento, para a nossa vida prática, Senhor, no nosso dia a dia. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em continuação, então, a exposição desta carta, já no último capítulo, nós lembramos a razão pela qual o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo. Isto é referido no versículo de número 15 do capítulo de número 3, quando o apóstolo Paulo nos diz de forma muito clara que ele escreve esta carta e deixou Timóteo lá em Éfeso para que ele tomasse ciência de como se deveria proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Assim descreve o apóstolo Paulo a respeito do motivo pelo qual ele deixou Timóteo em Éfeso, na igreja de Éfeso. E em toda a carta o apóstolo então ele vai dar a razão ou motivo pelo qual ele deixou Timóteo em Éfeso, instruindo-o para que ele saiba como deve proceder os irmãos daquela igreja e, obviamente, como consequência, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 5, nós vimos no domingo anterior e domingos antecedentes a ele, a respeito das instruções que são dadas a pelo menos 3 grupos que compunham aquela igreja, a igreja de Éfeso. No versículo de número 1 e 2 do capítulo 5, o apóstolo dá instruções a respeito do nosso papel enquanto cristãos. Nós devemos honrar a todos os homens. E o apóstolo Paulo iguala todos os homens. E ele fala a respeito daqueles que são mais velhos, que nós não devemos repreender de forma severa. Portanto, devemos, em virtude da honra, tratá-los bem, assim como as mulheres mais velhas, e também a relação entre os mais moços e as mais moças, tratarem-se como irmãos em Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo faz a analogia da família, referindo-se à igreja do Senhor Jesus Cristo. Do versículo de número 3 até o versículo de número 16 do capítulo 5, ele agora vai tratar a respeito da honra que se deve prestar a um outro grupo. É o grupo das senhoras viúvas, em especial das senhoras viúvas que perderam os seus esposos. Estas mulheres idosas e que não têm uma forma outrora tida de subsistência por parte do seu marido que trabalhava, em virtude da morte do marido, e esta mulher viúva, não tendo pessoas da sua própria família que possa sustentá-la, deve depender da igreja, e a igreja tem a obrigação de honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas, não só respeitando
estimando, tratando com dignidade, mas também suprindo materialmente, financeiramente, as suas necessidades de subsistência. Isso ele trata mais uma vez a respeito de honra dessas senhoras idosas, e a partir do verso 17 até o final do capítulo número 5, versículo número 25, ele fala mais uma vez a respeito de honra, desta feita a respeito do dever da igreja para com os presbíteros, os oficiais da igreja, aqueles que foram eleitos pela igreja para pastorear o rebanho de Deus. A estes homens, a igreja também tem o dever de honrar. E esta honra não é somente tratá-los com respeito, com estima, com dignidade, mas também, em virtude deles terem a dependência ou uma vida de trabalho dedicada ao estudo da palavra de Deus e ao ensino, assim como a pregação da palavra de Deus, ou seja, são pessoas que vivem exclusivamente de serem alimentados, de estudarem a palavra de Deus, de instruírem a igreja tem o dever também de sustentar estes oficiais financeiramente, assim como as verdadeiramente viúvas. É papel também da igreja. Então, estas questões relacionadas à honra, tanto do ponto de vista do tratamento de uns para com os outros, como também do ponto de vista financeiro monetário, é papel da igreja com estes grupos. No capítulo 6, conforme lemos o verso 1 e o verso 2, é um outro grupo, a quem também devemos honrar. E no caso específico, a quem os escravos deveriam honrar. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela era composta de uma quantidade enorme, imensa de escravos. E nós vamos tratar a respeito da escravidão daqueles tempos já. Mas por ora, vale a informação de que muitos dos membros da igreja, na época do apóstolo Paulo, eram escravos. Muitos. Dizem que milhões de pessoas no cristianismo, na época do apóstolo Paulo, a membresia da igreja era composta por uma quantidade imensa de escravos. E é por essa razão que o apóstolo Paulo precisa também dar instruções a Timóteo a respeito de como, e a toda a igreja, por tabela, de como esses escravos deveriam proceder no dia a dia deles, com relação ao seu trabalho, com relação aos seus senhores. Ou seja, são instruções dadas a toda a igreja, de como a igreja deve proceder, porque a igreja é a família do Deus vivo. Então, sendo Deus vivo, nós devemos viver a vida cristã diária, e não somente aqui na igreja, quando nos reunimos, de maneira prática, atendendo assim à vontade de Deus. Pois bem, os versos 1 e 2, portanto, vai tratar desse grupo de pessoas, os escravos da igreja. E o apóstolo Paulo diz que os senhores desses escravos devem ser honrados. E ele divide estes dois versos em duas partes. O versículo de número 1 do capítulo 6, a respeito da forma com a qual os escravos cristãos deveriam tratar os senhores não cristãos, os senhores pagãos. Os escravos eram crentes, eram membros da igreja, e como é que eles deveriam se portar perante os seus amos, perante os seus donos, perante os seus senhores? O apóstolo Paulo, no verso 1, dá essa instrução. E no versículo de número 2, o apóstolo Paulo fala aos escravos cujos senhores eram crentes, eram cristãos, a maneira com a qual esses escravos cristãos
deveriam se portar para com os seus senhores também cristãos, membros da igreja. Quem sabe membros da mesma igreja, a igreja de Éfeso, muito provavelmente, porque são a esses escravos que ele se dirige e por tabela esses senhores no versículo de número 2. Portanto, a prática da escravidão era muito comum entre os povos desde os tempos antigos. A primeira alusão referida na revelação bíblica a respeito de escravos, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 9 e versículo de número 25, quando Noé amaldiçoa seu filho mais moço, Canaã, dizendo que ele seria servo de seus irmãos Sem e Jafé. Esta é a primeira referência a respeito da escravidão. Dentre os escravos mais conhecidos, nós temos Agar. Os irmãos devem estar lembrados que deu à luz Ismael, o primeiro filho de Abrão. No tempo do apóstolo Paulo, a escravidão era uma instituição generalizada e amplamente aceita em todo o Império Romano, que incluía muitas regiões onde o cristianismo estava se espalhando. A escravidão era uma parte essencial da economia e da estrutura social da época. E pessoas escravizadas desempenhavam diversos papéis na sociedade romana. A escravidão no Império Romano era baseada em uma ampla gama de circunstâncias. Alguns indivíduos se tornavam escravos como resultado de serem capturados em guerras, talvez a grande maioria, em virtude da guerra, eram capturados e escravizados, enquanto outros eram descendentes de escravos, portanto, também escravos, nascendo já em condição de escravidão. Além disso, a escravidão também poderia ser resultado de punições por crimes cometidos ou a partir de endividamento a outro. Então, esta pessoa acabava por se tornar escrava para pagar aquilo que ela devia. Os escravos romanos eram propriedade de seus senhores e não possuíam direitos legais ou liberdade pessoal. Eles poderiam ser comprados, vendidos, alugados ou doados como prenda, ou como falamos no Brasil, como um presente. Eles eram também dados como um presente, como uma prenda a outras pessoas. Os senhores de escravos tinham poder total sobre suas vidas e podiam tratá-los de maneira cruel ou também benevolente, dependendo da sua vontade, da vontade do seu senhor. Quanto à posição do apóstolo Paulo em relação à escravidão, suas cartas contêm instruções tanto para escravos quanto também para senhores de escravos. Paulo não buscou uma revolução social ou política, mas enfatizou princípios cristãos que afetariam as relações dentro do contexto da escravidão. Ele incentivou os escravos a serem obedientes a seus senhores terrenos, mas também enfatizou a igualdade e dignidade dos crentes em Cristo. Ele escreveu, por exemplo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 28, o seguinte: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, todos se igualam. Em sua carta a Filemon, Paulo intercedeu por um escravo fugitivo chamado Onésimo, pedindo que Filemon recebesse o escravo de volta, não apenas como propriedade, mas como um irmão em Cristo. Essa carta ilustra a ênfase de Paulo
em uma nova identidade espiritual que transcendia as distinções sociais e a importância de tratar os outros com amor e respeito, independentemente da sua posição na sociedade. É importante observar que a posição de Paulo em relação à escravidão não foi uma condenação direta da instituição, mas sim uma ênfase na transformação pessoal e na igualdade em Cristo, que eventualmente contribuiu para uma mudança gradual de valores na sociedade cristã primitiva e para questionamento da prática da escravidão. Portanto, não foi um combate com faixas e cartazes pedindo a derrubada da escravidão, mas a partir da pregação do Evangelho, uma transformação de indivíduos, de corações, para que eles pudessem, ao longo do tempo, e nós podemos ver isso hoje na sociedade de uma forma geral, contribuísse para o fim dessa prática, embora hoje em alguns países, autoritários, em especial, mas não somente, esta prática ainda exista. Para Jesus e os apóstolos, ter exigido a abolição da escravidão seria promover o desemprego, porque havia uma dependência muito grande da subsistência por meio da escravidão, infelizmente era uma realidade, e também o caos social. Então, qualquer luta contrária da parte do Senhor Jesus ou do apóstolo Paulo ou de qualquer outro cristão seria de fato uma convulsão, um problema social de desemprego e de caos. Com o tempo, a influência do cristianismo ajudou a acabar com as formas prejudiciais de escravidão no Império Romano. Agora, é importante também ressaltar que o apóstolo Paulo não fala somente a respeito de como os escravos devem se portar diante dos seus senhores. Não especificamente aqui nesta passagem ou nesta carta, mas os irmãos conhecem muito bem, já tratamos disso quando fizemos a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele também se volta para os senhores. E não somente isso, ele também dá instruções aos escravos que, tendo oportunidade de se libertarem de forma que seguisse os trâmites legais, eles pudessem de fato se libertar. Por exemplo, 1 Coríntios 7, 21 e 22, quando ele diz: foste chamado sendo escravo, verso 21 de Coríntios 7. Não te preocupes, diz o apóstolo Paulo, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Não há como escapar. Todos nós somos escravos, mas escravos de um bom Senhor, de um Senhor de amor e de misericórdia. Nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso amo. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Esta é uma das aplicações dos dois versos que fizemos a leitura, porque por preço nós fomos comprados, e graças a Deus por isso. Portanto, com esta introdução, tenhamos a mente aberta e com a real percepção daquilo que o texto nos ensina, dentro do contexto da época e sendo aplicado para o nosso contexto. Creio que aqui não há nenhum escravo de homens, certamente não há. Mas nós hoje temos um outro sistema, e nesse sistema nós somos chamados de empregados, trabalhadores, empregados. Nem todos, alguns podem ser empresários e donos de empresa,
e serem senhores. Também na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos esse grupo de senhores, ou patrões, não é verdade? Portanto, esta é a aplicação do texto que fala sobre um outro regime, mas que se aplica a nós, em especial com relação a como devemos tratar os nossos patrões e como os senhores devem tratar os seus empregados. E também que nos permite, como empregados, tendo a oportunidade, procurarmos outro emprego sem nenhum problema. Nós não vivemos mais no regime de escravidão. Mas o princípio maior, e que se aplica a todos nós, diz respeito a honrar todos os homens, inclusive aqueles que nós, do ponto de vista sentimental, nós não gostamos por algum motivo. É o caso da leitura que fizemos em Romanos, no capítulo 13, no que diz respeito às autoridades civis. E tanto Romanos 13, como este capítulo de número 5 e parte do capítulo 6, tem como fundamento o 5º mandamento: honrar pai e mãe. Porque as autoridades que são instituídas por Deus, eles estão nessa condição de pai e mãe. E por isso nós também devemos honrar. Portanto, observemos em primeiro lugar o verso 1, quando o apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito daqueles escravos cujos senhores não são crentes em Jesus Cristo. Como é que ele deve se portar perante os seus amos, os seus donos, os seus senhores? É isso que nós vamos ver aqui no versículo de número 1, que diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Este é o ensino da palavra de Deus. Observem um detalhe importante. A palavra que é utilizada aqui para servos é doulos, no grego. Bem conhecido, eu creio que na maioria dos evangélicos, essa palavra grega. E que de fato significa escravo. A palavra servo aqui é uma referência a escravos, de fato. E o apóstolo Paulo diz que todos os escravos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Senhor aqui é a palavra déspota, que hoje tem uma conotação muito negativa, um déspota. Normalmente é uma palavra para se referir aos ditadores, aos autoritários, que não estão nem aí para a condição do povo. E eles impõem a sua vontade, independentemente se for boa ou má. Então, são escravos e déspota, mas aqui déspota no sentido meramente de senhor, de amo, de dono, mas não com a conotação negativa, mas apenas de que aquelas pessoas que os servem, elas estão debaixo da autoridade dela, só isso. Não está em causa aqui o aspecto negativo ou positivo. É déspota porque ele tem autoridade sobre os seus escravos. Simplesmente neste sentido. O apóstolo Paulo, ele não exclui alguns escravos desta submissão. Ele diz que todos, porque certamente na igreja de Éfeso haviam escravos, havia pessoas entre eles na membresia que também eram presbíteros e eram escravos, diáconos, mas escravos na vida social, mas eram presbíteros, eram diáconos na própria igreja local. E havia pessoas de condição inferior do ponto de vista social ou financeiro e que também eram escravos e que também deveriam estar debaixo do jugo e da autoridade dos seus senhores. Certamente havia entre eles médicos, advogados. Para ser escravo,
não era suficiente ser de baixa condição. Havia escravo de todas as culturas, de todos os níveis. E este tipo de escravidão não é comparada com a escravidão que se tinha há pouco tempo atrás e que ainda hoje há resquício dela com relação à cor da pele das pessoas. Não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de preconceito e de escravidão. Mas tinha a ver, como me referi, a escravidão em virtude de guerras, em virtude de endividamento, em virtude de uma prenda que se dava a alguém como escravo, em virtude da própria pessoa se sujeitar voluntariamente à escravidão, como meio de subsistência, como hoje procuramos um trabalho, procuravam pela forma da escravidão para a manutenção da sua própria vida. Então, de todas as culturas e de todos os níveis sociais havia escravos. E muitos destes escravos, no caso aqui desses escravos, eram membros da igreja. Independente então da classe social, todos estes servos, todos esses escravos, que estavam debaixo de jugo, eles deveriam considerar digno de toda honra o seu senhor, o seu próprio amo, o seu próprio dono. Eles deveriam honrar estas pessoas. A palavra jugo, que é utilizada aqui, nós conhecemos muito bem. Normalmente era uma peça de madeira, não necessariamente, mas que era utilizada, e ainda é, para unir dois bois, dois animais, para que andassem no mesmo compasso, enquanto puxavam um arado ou uma carroça. É isso que se refere à palavra jugo. É também chamada de canga ou junta de bois. Não designa necessariamente um relacionamento abusivo. Fica claro, por exemplo, quando o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, em Mateus 11, 28 a 30, o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor Jesus Cristo, a minha canga, para que possamos estar unidos a Cristo, no mesmo compasso. O que o apóstolo Paulo então diz, quando faz referência a estar debaixo de jugo, não tem uma conotação negativa. É para que eles andassem no mesmo compasso dos seus senhores. Todos os servos que estão debaixo de jugo, da autoridade dos seus senhores, dos seus amos, dos seus donos, considerem dignos de toda a honra o próprio dono. E observe que aqui não tem essa honra, não tem relação com sentimentos. Ele não deve honrar o servo ao seu senhor, porque ele ama ao seu senhor. Porque o seu senhor é muito bom para ele, é benevolente. Não tem relação com sentimentos, mas em consideração ao meu Senhor, porque Deus o colocou sob autoridade sobre mim, eu devo honrá-lo. Eu devo tratá-lo com dignidade, mesmo que ele seja mal para mim. Esse é o grande mistério da vida cristã, porque Deus quer que a gente se sujeite, no sentido de ter respeito, a estes que, mesmo sendo maus, estão sobre nós, e nós debaixo de sua autoridade, e agindo mal contra nós. É da vontade de Deus que estes escravos, mesmo que os seus amos não fossem crentes, se sujeitassem a eles com honra e com dignidade. O seu próprio déspota, o seu próprio Senhor. Não tem relação alguma com sentimentos, mas em obedecer à vontade de Deus, porque Deus quer assim. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui na parte B do verso 1. Ele diz:
o porquê ou para quê, a razão pela qual e o objetivo pelo qual eu devo me sujeitar a esta autoridade, independente dela ser boa ou má, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele vai falar de brasas vivas que são colocadas sobre a cabeça destas pessoas. Porque agindo bem, mesmo ele sendo mal contra mim, é um meio pelo qual muitas vezes o Espírito Santo usa para que isto seja um bom testemunho, seja a pregação viva do Evangelho, e aquelas pessoas, ao observarem o nosso proceder, possam dizer: eu quero servir ao Senhor que este escravo serve, porque ainda que eu seja mal contra ele, ele se submete a mim. Quando eu digo faça isso, ele faz. Quando eu digo me obedeça, ele me obedece. E ele trabalha mais do que todos os outros escravos que não são cristãos. Então, desta maneira, o nome de Deus não é blasfemado, não é insultado, não é caluniado. E quantas vezes o nome de Deus não tem sido blasfemado e caluniado por nossa causa? Porque apesar de religiosos, apesar de crentes, apesar de cristãos, apesar de evangélicos, apesar de presbiterianos, de nos reunirmos todos os domingos, de lermos as Escrituras Sagradas e a conhecermos, nós desonramos o nome de Deus quando não atendemos aqueles que estão sobre nós como autoridade constituída pelo próprio Deus. É assim na igreja, quando não honramos aos nossos líderes e oficiais, quanto mais no mundo, não é verdade? Então, o propósito de agirmos de forma cristã, generosa, bondosa, respeitando pessoas, independentemente de quem elas sejam e da classe social, e sendo crente ou não, é para que o nome de Deus não seja blasfemado, insultado, desonrado. E não só o nome de Deus, mas também o Evangelho, que ele chama aqui de a doutrina, para que o Evangelho não seja caluniado por nossa causa. Essa é a instrução primeira, então, do apóstolo Paulo com relação aos escravos crentes, cujos senhores eram descrentes. Agora, no verso de número 2, a respeito dos escravos crentes, cristãos, cujos senhores também eram crentes, eram cristãos, membros da mesma igreja, sentavam juntinhos lá. E quem sabe o escravo era presbítero, e o senhor não era um oficial da igreja, era um membro da igreja. Então, observe a dificuldade que haveria para um escravo líder na igreja, presbítero, diácono na igreja, um oficial da igreja, e o seu amo, o seu dono, era um membro como eu, um simples membro, mas unidos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos iguais. Pode ter aqui um homem mais rico de Portugal sentado, e ao lado dele um mero trabalhador, um humilde trabalhador simples, que se abraçam, que se amam, que se beijam, que gostam um do outro, e que o mais humilde seja um oficial da igreja. Veja que coisa linda é o cristianismo. Iguala a todos. Iguala a todos. Apesar de ter uma posição na sociedade ou na igreja de responsabilidade maior, porque elas foram instituídas para o bem do que está servindo ao Senhor,
Coisa boa, então, né? Autoridade é coisa boa. Na vida cristã, todos somos iguais em Cristo. Não há diferença. Judeu, gentil, homem e mulher, de uma classe social inferior ou superior, todos somos iguais. Portanto, em virtude desta dificuldade de um escravo, presbítero, diácono, ou não necessariamente, eu estou só a exemplificar, o texto não nos fala especificamente sobre isso, mas nós podemos imaginar. Paulo então diz como esse escravo deve se portar perante o seu amo, que é crente e que não o libertou, não deu a ele a liberdade, a carta de alforria, ele continua escravo. Como ele deve se portar? Ele vai dar essa instrução. Também os que têm senhor fiel ou crente, é a mesma palavra que mais adiante é traduzida assim, não o tratem com desrespeito. Ou seja, o escravo cujo senhor é crente, não trate o seu senhor que é crente com desrespeito, com desprezo. Por quê? Aí Paulo mais uma vez vai dar a razão. Porque é irmão. Ele é senhor, mas ele é irmão acima de tudo. Filho do mesmo Pai, Deus o Pai, que tem um Senhor sobre ele, Jesus Cristo, que é o irmão mais velho. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, o Senhor, é crente e amado. Essa palavra crente é a mesma para fiel. Ensina e recomenda estas coisas, diz o apóstolo Paulo a respeito disso. Portanto, esta dificuldade que havia daqueles que na igreja eram escravos para com os seus senhores, que eram também crentes, membros da igreja, aqui é derrubada. Paulo diz: vocês não devem desprezar. Mesmo que vocês sejam diáconos, presbíteros, e ele é o seu Senhor. Ele está nessa posição na sociedade porque Deus o colocou assim. Pelo contrário, vocês devem trabalhar ainda mais. E aqui está uma coisa gloriosa, a honra que se dá ao trabalho. Aliás, do capítulo 5 também é a honra que se dá ao trabalho. E aqui no capítulo 6, finalizando essa parte relacionada à honra, dignidade, está relacionado ao trabalho. A dignidade do trabalho. O apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, não é? Aquele que não trabalha, e obviamente quem tem condição para trabalhar, não é? Que não coma. O trabalho de fato dignifica. E aqui estamos cheios de trabalhadores, pessoas que amam o trabalho, gostam de trabalhar. E o trabalho sendo usado como instrumento de evangelização. Veja que coisa gloriosa. Quando você trabalha bem, quando você serve bem, quando o seu trabalho é com primor, com dedicação, com esforço. E aqueles que estão desempregados devem orar para trabalhar, porque é uma bênção. E aqueles que não trabalham fora, trabalham muito em casa, especialmente as mulheres, que têm maiores capacidades do que os homens, que as mulheres abrangem uma gama muito grande de trabalho, não é? Esse é o ensino bíblico, inclusive um trabalho primoroso, cujo fruto é Timóteo, da sua avó e da sua mãe Eunice, avó Lloyd, mãe Elis. A mãe e a avó de Timóteo trabalharam em casa ensinando aquela criança, assim como Paulo, assim como Jesus. Existe trabalho mais digno do que este, de você trabalhar em prol, dos seus filhos, dedicar sua vida aos seus filhos, instruindo, ensinando a palavra de Deus, seu neto, seu filho. Existe trabalho mais primoroso do que este, porque este vai refletir naquilo que nos é ensinado nesses 2 versos. Porque se não se tem isto em casa,
dificilmente vai ter isto na sociedade e na igreja. Trabalho dignifica de fato um homem. E Paulo encerra então com essa exortação: ensina e admoestação, ensina e recomenda estas coisas. Eu vou acrescentar aqui, ó Timóteo, na igreja, ensina isso na igreja. E é isso que todas as igrejas que pregam a palavra de Deus, todas as igrejas fazem, ensinar esta verdade. O que é que nós podemos, já fizemos algumas aplicações a respeito disso. O maior trabalho, na verdade, aqui, que é tido como exemplo, é o trabalho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que aquilo que ele fazia é porque ele viu o Pai fazer. Jesus Cristo é fruto do trabalho de Deus o Pai, que planeou a nossa redenção, porque nós éramos escravos do pecado. E em Cristo nós somos libertos pelo trabalho, pelo esforço de Cristo, o trabalho que nos trouxe a paz. Nós somos fruto do seu trabalho. O grande trabalhador Jesus Cristo, que trabalhou para a honra e glória de Deus o Pai. Todos nós aqui, quer trabalhemos ou não, dependemos do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode ter uma vida religiosa, você pode ter um bom trabalho, você pode ter um bom salário, mas sem Jesus Cristo nada podemos trabalhar, nada podemos operar, nada podemos fazer. E o nome de Cristo é honrado quando servimos não só pela doutrina, mas pela prática. Você que é trabalhador, que é empresário ou não, sirva a sua empresa, o seu patrão com dignidade. Pregue o evangelho pelo seu proceder, porque é assim que Deus transforma a sociedade. Nada contra levantar placas e movimentos políticos que sejam lícitos dentro da lei. A Bíblia não proíbe, mas com honra, com respeito e dentro dos parâmetros permitidos. Mas, sobretudo, que a nossa vida possa, de fato, refletir a verdade requerida pelo nosso Deus. E assim, Deus, o nome de Deus e a doutrina não serão blasfemados. Pode até não haver conversão, mas pode haver honra e respeito também, dignidade. Para a honra e glória de Deus, que assim seja. Amém.